1 de Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao verso de número 20. Mesmo assentados, mas com bastante reverência, escutem, porque o que vai ser lido mais uma vez nessa manhã é a palavra de Deus, é a palavra da salvação. Todos que são crentes nessa manhã são salvos, foram salvos ouvindo essa palavra. Então peça a Deus que o seu Espírito lhe dê ouvidos para que você possa ouvir o que o Senhor Deus tem a falar. 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao 20, a palavra inerrante do Senhor diz assim: servos, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportar com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportai com paciência, isto é grato a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez te louvar por essa rica oportunidade que temos de ouvir a Tua voz nessa manhã, através dos textos que já foram lidos, e agora, Santo Deus, ouviremos a Tua voz através da palavra que será pregada, a voz do Senhor. Estamos diante do Teu poder, Senhor, porque foi com essa palavra que o Senhor criou os céus, a terra e tudo que nelas há. Que o Senhor Deus, mais uma vez, possa usar a minha instrumentalidade para que a Tua igreja seja edificada pela palavra do Senhor. Que o Senhor prepare o coração da igreja para receber a santa semente. E essa santa semente, ó Deus, aplicada aos nossos corações, ela possa frutificar. E ela não seja apenas algo teórico em nossas vidas, mas algo que seja prático no nosso dia a dia. Que o Senhor assim abençoe a todos que estão aqui, aos homens, às mulheres, jovens, adolescentes e às nossas crianças que ficam para ouvir a Tua voz, ó Deus. E nós te louvamos por isso e confiamos que o Senhor Deus pode alcançá-la como alcançou qualquer um de nós. E é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor Deus. Amém. Você já se sentiu injustiçado alguma vez? Você viu que alguém fez algo que você não achou justo? E aí veio aquele sentimento de dar o troco ou de se vingar? De repente, na sua família, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, alguém pode ter lhe feito mal. E você quis reivindicar a justiça, né? Que, como diz um certo pregador, o povo de Deus talvez seja o povo mais justiceiro que existe no mundo, não é? Mas às vezes não é a justiça de Deus que nós estamos buscando, né? Não é a justiça de Deus que nós queremos exercer. Na maioria das vezes nós queremos exercer a nossa própria justiça, né? E o nosso coração, ele é inclinado realmente a buscar a vingança, né? A dar o troco, a pagar o mal com o mal. A visão caída é que sempre que alguém lhe fizer o mal, você tem que retribuir com o mal. Você só vai fazer o bem se alguém lhe fizer o bem. Mas se você se sentiu prejudicado, você sempre quer reivindicar os seus direitos. Muitas vezes até porque a lei, ela lhe garante isso, né? Mas será que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que viver dessa forma? Será que nós sempre, apesar de termos direito, precisamos reivindicar esses direitos? Será que nós temos que ter esse coração de fato vingativo ou que gosta de dar o troco? Parece que não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
E nessa perícope, ou seja, nessa porção da palavra de Deus, Pedro vai ensinar algo bem diferente. Que nós, como povo de Deus, de fato, andamos na contramão de um mundo caído. É exatamente porque nós andamos não segundo os conceitos mundanos, mas segundo a palavra de Deus, que muitas vezes nós somos vistos como pessoas loucas, né? Ou pessoas que não têm o pensamento muito acertado, né? Como é que pode você viver desse jeito? A pessoa lhe faz o mal e você vai retribuir com o bem? Como é que pode pessoas abrirem mão de tudo por causa de um evangelho, de um Cristo que morreu por ela na cruz? E nós vamos ver hoje à noite que é exatamente por causa de Cristo que nós podemos muitas vezes suportar injustiças. E a verdade que vai nos saltar os olhos nesse texto, irmãos, é que como igreja você deve ser submisso àqueles que estão acima de vocês, mesmo que eles não sejam bons, por causa do Senhor, porque isso é graça de Deus. Por causa da graça de Cristo em nossas vidas, nós podemos sim suportar injustiças, né? Sem precisar ter aquele desejo de vingança, porque isso vem da graça de Deus. E nós veremos esse texto, irmão, dividido em 2 pontos. O verso 18, nós veremos essa submissão, né? A natureza dessa submissão, como ela deve ser. E no versículo 19 e 20, nós veremos que isso é algo que Deus se agrada, porque vem de fato da sua graça. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele já falou da graça de Deus. Ele já expôs o que a graça de Deus fez pela igreja. Desde o princípio da carta que ele vem mostrando que nós não somos salvos por algo que a gente faz, ou porque você deixou de fazer, mas porque Deus lhe amou com um amor incondicional. Deus, Ele te salvou não no decorrer da história, mas antes da história. Nós somos eleitos para a salvação antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos, nós fomos alvo da misericórdia de Deus, nós somos regenerados, nós somos alvos de uma promessa de Deus infinita, que não se estraga com o tempo, que são eternas. Nós vimos que essa salvação, ela era anunciada pelos profetas, lá na antiga aliança. Eles procuravam entender, né? Eles se debruçavam sobre aquela escritura que eles tinham na época, para tentar compreender sobre essa salvação que vinha de Cristo. Nós vimos que é algo tão extraordinário que até os anjos, né, eles procuravam conhecer, saber como é que um Deus pode salvar homens como você, pecadores miseráveis, que não são dignos da salvação. Mas Deus, em seu eterno amor, irmãos, Ele nos salvou. Mas agora Pedro, ele pega toda essa graça e traz uma questão mais aplicativa para a vida da igreja. E ele já começa dizendo que nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo, né? Às vezes nós olhamos para uma afirmação dessa, para essa ordem da palavra de Deus, seja um santo como o vosso Deus é santo, e nós olhamos para nós mesmos e achamos tão difícil, né? Como é que eu posso ser santo como Deus é santo, né? Os seres celestiais olham para o trono de Deus e dizem incessantemente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É a Trindade Santíssima. É aquele que é luz e nele não há trevas nenhuma. Não há pecado em Deus, Ele não se aproxima do pecado. Mas aí nós sabemos que isso só é possível revestido por Cristo, não é? Por causa de Cristo, irmãos, e aquilo que Ele fez por nós, nós podemos sim ser santo como o nosso Deus é santo. Nós somos santos. Se você faz parte da igreja, você é santo. E você não conquistou isso.
Cristo lhe deu essa condição de ser separado para Deus e viver segundo a vontade do Senhor, a vontade de Deus para nossas vidas. E aí Pedro já falou dessa questão de amarmos uns aos outros, e ele vem falando que nessa santidade, nesse processo de santificação como povo de Deus, nós temos que nos despojar de muitas coisas, deixar muitas coisas para trás, abrir mão, tirar de nossas vidas aquilo que é pecado. Pedro já disse que nós devemos nos abster das paixões carnais. E muitas vezes nós ligamos essas paixões carnais apenas às questões sexuais, mas não, é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Às vezes a nossa ira, às vezes a inveja, a língua, a maledicência, às vezes alguns atos que nós nem percebemos que é pecado, mas que nós ofendemos a Deus com eles. E nós precisamos, irmãos, abandonar tudo isso. Por quê? Porque nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, nós não pertencemos a esse mundo. E aí Pedro, nesses últimos versículos, ele vem falando dessa sujeição, né? E a primeira que ele trouxe para nós é que nós devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, seja o rei, seja os governantes, né? Mas é algo tão difícil, né? Olhar para certos governos e, como igreja, nós temos a obrigação de nos submeter a eles. Nós temos que lembrar que no contexto que Pedro escreve isso aqui, o governante era sanguinário, né? Que perseguia a igreja. Era Nero, né? Aquele que queimava os cristãos em praça pública. Mas ele era o instrumento de Deus naquele momento. Assim como Deus em outros momentos usou Nabucodonosor como instrumento de juízo sobre o seu próprio povo. E depois Deus usa um governante ímpio também, Ciro, para ser instrumento de redenção, para que o povo possa retornar para Jerusalém. Você vê, irmãos, que Deus usa os governantes. Daniel diz, lá no capítulo 4, que desde a eternidade das eternidades, Deus muda o tempo e as estações. Ele levanta os reis e ele derruba os reis. Então nós não temos que ter dúvida, irmãos, aqui em nossa nação. Deus, em sua soberania e providência, tirou o Bolsonaro e ele levantou o Lula. Quer você goste, quer não. Deus é soberano, temos a nossa responsabilidade, sim, nós somos responsáveis. Mas a nossa responsabilidade está submetida à soberania do Deus que a tudo governa. E é nesse sentido de saber que toda instituição, ela vem do Senhor, ela é criação de Deus, que nós devemos ter o coração de servos e nos submeter ao poder do nosso Deus. E nos alegrarmos porque Ele está no controle de tudo, né? Só pela graça, irmãos, nós conseguimos pensar que no meio do sofrimento nós podemos exultar, né? Isso parece loucura para o mundo, né? Como é que pode a pessoa se alegrar no meio do sofrimento? Porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, é do Senhor que vem o nosso consolo. E aí Pedro chega no versículo 18, a qual ele vai falar, irmãos, sobre uma outra submissão que nós, como crentes, devemos observar aos senhores, que nós podemos trazer para o nosso contexto aos patrões, como funcionários, e essa relação com os nossos patrões, aqueles que estão acima de nós. E ele diz assim: servos, versículo 18: sede submisso com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Pedro traz mais um imperativo para a igreja. Ele diz: servos, sede submissos, não de qualquer jeito, mas com todo temor ao vosso Senhor.
Pedro diz que os servos, a palavra servo aqui no grego, irmãos, não é a palavra doulos, que é geralmente aquele que é o escravo forçado, né? Geralmente quando se usa a palavra servo aqui na Bíblia, é essa palavra doulos, né? Que é a palavra escravo, realmente aquele que foi feito escravo. Também não é a palavra diácono, que é o escravo voluntário, aquele que serve de forma voluntária. Mas é uma palavra que indica um servo doméstico, alguém que trabalha dentro de casa, alguém que recebe algo ou que tem que pagar algo, né? Porque nesse contexto, muitas vezes alguém podia se fazer escravo, tinha uma dívida, e aí para pagar aquela dívida, ele passava a ser servo daquelas pessoas durante um certo tempo, até que a sua dívida fosse paga. Até era possível por lei entregar um dos filhos, né, para pagar uma dívida. A lei daquela época dizia que poderia tranquilamente o pai pegar um filho e está aí, ó, esse meu filho aí é como pagamento por essa minha dívida. E aí aquele filho ficava como escravo, né, como servo daquele senhor e daquela família. Mas muitas pessoas também, eles serviam para receber salário. Então aqui a palavra usada por Pedro é que dá a ideia de um servo doméstico. Aí você pode pensar, pastor, então ele vai se referir para os nossos dias aquilo que nós chamamos de secretário do lar, né? Aquilo que serve dentro de casa. Aí veja, nós podemos pegar um exemplo, como Pedro faz, e aplicar em todas as outras profissões. O que Pedro vai falar aqui, irmãos, serve para todos nós. Porque sempre vai ter uma relação do menor para o maior. Você sempre vai ter que prestar conta para alguém. O único que não presta conta para ninguém é o próprio Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas. E aqui o que acontecia, irmãos, é que muitos servos, muitos escravos, saíam lá do seu local, iam para as ruas, ouviam o Evangelho e se convertiam. E aí provavelmente estava tendo algum atrito entre os servos crentes e os seus senhores, que muitas vezes não eram homens crentes e nem sempre eram homens bons. Mas aí Pedro diz, irmãos, que nós devemos ser submissos com todo temor ao vosso Senhor. A palavra Senhor aqui é no grego a palavra déspota, né? Que também no nosso português a gente já liga a um homem ruim, né? Que é um ditador ou alguém desse tipo, né? Mas déspota no grego, irmãos, também é usado para Cristo. Por exemplo, lá em Atos capítulo 4, quando Pedro fala do Senhor, se referindo a Cristo, também é a palavra déspota. Mas nós sabemos que Cristo, Ele é o Senhor, né, de todos nós. Nós somos escravos de Cristo, mas nós somos escravos de um déspota bom, né? Então essa é a diferença, é o contexto. Como esse déspota trata os seus escravos, os seus servos. E aí Pedro diz para aqueles irmãos que eles devem, com todo temor, ser submissos àqueles senhores com todo temor, porque isso vai ser agradável a Deus. E aqui nós vemos uma coisa, irmãos, que não existe igualitarismo na palavra de Deus. Existem senhores e existem servos. Isso não tem problema nenhum. Existe hierarquia, e hierarquia é criada por Deus. É criada por Deus. Você não se deve se sentir menor porque você serve alguém, porque você é submisso a alguém. Nós temos que saber, irmãos, que Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele criou o homem para governar o seu lar. Ele criou o homem para ser o chefe, o cabeça. E eu sei que as feministas, elas tremem, né, de raiva quando elas escutam isso. Que Deus criou Adão para ser líder,
na sua família, para ser esse que guia, o cabeça, e criou a mulher para ser a sua auxiliadora idônea, para ser submissa a esse homem. Mas isso, irmãos, não tem nada a ver de um ser melhor ou um ser pior. Deus criou seres iguais, mas com funções diferentes. Isso nós deixamos de ter problema com isso quando nós olhamos para Cristo, né? Que era Senhor e Deus, mas se fez homem. E quando ele esteve no nosso meio, encarnado, ele disse: eu sou submisso ao meu Pai, né? Eu sou submisso ao meu Pai. E nós sabemos que Deus, irmãos, é uma trindade de substância igual. Deus é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas quando nós olhamos para a Trindade Santíssima, nós vemos que eles têm funções diferentes. A economia dessa Trindade Santíssima nos mostra isso. E quando Cristo se colocou em submissão ao Pai, ele não deixou de ser Deus. Ele estava desempenhando a sua função como Redentor. Isso não desmereceu ele. Então, quando a Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça, e a mulher é a sua auxiliadora idônea, irmão, não há demérito nenhum para as mulheres. Deus criou dois seres iguais, com o mesmo valor diante dele, mas com funções diferentes. E a mulher deveria ser a auxiliadora idônea do homem. Ela ia desempenhar um papel que o homem não pode fazer. Exatamente a mesma palavra que é usada para Deus quando vai em socorro do seu povo, em auxílio do seu povo. Deus vai fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. E a Trindade Santíssima, irmãos, ela nos mostra exatamente isso. Que são seres de igual poder, de igual glória, mas que têm funções diferentes. Então você pode olhar para o seu chefe, para aquele que está acima de você, e você perceber que ele é igual, mas ele tem uma função diferente. E é necessário, irmãos, existir senhores e existir servos. É necessário que funções diferenciadas existam nesse mundo. Há algum tempo atrás, o ex-presidente da República, que hoje é o atual presidente, ele falou que ia criar um método de estudo, a qual ia dar oportunidade de todo gari deixar de ser gari. Nenhum problema, irmãos, em um gari deixar de ser gari, que ele cresça na vida. Mas uma cidade não funciona sem gari. É necessário haver o gari. Assim como é necessário haver o engenheiro, assim como é necessário haver os advogados, assim como é necessário existir o coronel, existir o tenente, existir o sargento, mas existir os policiais, os soldados. E se um soldado passar a ser sargento, outro soldado tem que entrar no lugar dele. E se um sargento passar a ser tenente, outro sargento precisa entrar no lugar dele, porque, irmãos, as funções, as profissões são criadas por Deus. Ele nos vocaciona a fazer as coisas. E nós não precisamos nos sentir humilhados, porque existe alguém que está acima de nós. Mas o nosso coração caído, irmão, muitas vezes ele anda por essa linha, né? De nós se acharmos merecedores de uma posição melhor, de nos acharmos melhor do que os outros. Muitas vezes é um vendedor que se acha tão experiente, que se acha tão bom vendedor, que ele acredita que ele deveria ser o gerente. Ele pode pensar no seu coração: mas eu trabalho tanto, eu tenho tanta experiência, eu tenho tanta habilidade em vendas, que eu deveria ser o gerente e não o vendedor. O nosso coração caído, irmãos, muitas vezes anda por essa linha. Nós não queremos nos submeter. Mas o que o Pedro está reivindicando aqui, mais uma vez, é o cumprimento do 5º mandamento. Que ele seja aplicado em nossas vidas.
E nós sabemos, irmãos, que o quinto mandamento, ele traz a relação entre o maior e o menor, entre o menor e o maior e os iguais. E quando os nossos catecismos, eles expõem essa questão do quinto mandamento, eles dizem que é a obrigação dos maiores cuidar dos menores, dos senhores. Os senhores deveriam fazer o bem para os menores. Ou seja, aqueles que estão acima devem olhar para os que estão embaixo com misericórdia, com graça. E saber que eles estão ali para promover o bem-estar daqueles que estão abaixo deles. É isso que se espera de um senhor. É isso que se espera de um patrão. É isso que se espera de um chefe. Assim como nós esperamos que isso aconteça em relação ao pai, né? O pai, ele exerce autoridade sobre os filhos. Na verdade, ele também, dentro do quinto mandamento, ele é uma autoridade constituída por Deus, né? Os filhos devem compreender isso. Não apenas as criancinhas, mas nós que somos mais velhos, né? Que ainda temos pai e mãe vivo, sogro e sogra, que eles são autoridades sobre nossas vidas, constituídas por Deus. Mas que nós que temos autoridade sobre nossos filhos, nós temos também a obrigação de promover o bem-estar deles. Um pai deve prover para o filho tudo o que ele necessita, dentro das suas possibilidades: segurança, educação, alimentação. Mas há muito pai que é irresponsável e quebra o quinto mandamento por não cuidar dos seus filhos. É isso que se espera de um senhor, né? E por isso os servos deveriam ser submissos a ele. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, quando ele fala sobre os senhores e servos, a partir do versículo 5, ele fala praticamente a mesma coisa que Pedro, só que ele fala também sobre os senhores. Ele diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então veja que o mandamento que vai para os servos, vai para os senhores. Os servos devem ser submissos, e os senhores devem tratar bem aqueles que estão abaixo dele. Mas nem sempre acontece, né? Por isso que Pedro ele vai trazer um ponto contrário. Ele diz: servos, sede submisso com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas, aí nós temos que prestar atenção nessas adversativas, né? Mas também ao perverso. Aí é que a coisa pega, né? Ah, pastor, ser submisso, tratar bem aqueles que me tratam bem, eu até admito, mas também ao perverso. Aquele patrão que persegue você, aquele chefe que persegue você. E você no seu coração, você precisa entender que ali também é uma autoridade constituída por Deus. E que o seu sentimento de vingança, de dar o troco, não deve tomar conta do seu coração. Eu conheci um presbítero que ele estava numa empresa, quando ele era bem jovem,
Era uma empresa grande que tinha várias pessoas na mesma função. Mas ele disse que ele sempre foi o alvo da perseguição do chefe. E ele era correto. Ele, por ser crente, chegava no horário certo. Ele desempenhava as suas funções, procurava fazer outras funções, saía no horário certo ou depois do horário, enquanto todo mundo vivia chegando atrasado, saindo antes, matando as horas, e ele sempre era o prejudicado. Ele sempre era mais cobrado. Quando tinha que alguém vir em um feriado, ele sempre era o escolhido. Mas ele dizia, mas no meu coração, eu só tinha desejo de fazer mais. No meu coração, eu só tinha desejo de me esforçar mais, trabalhar mais. E testemunhar para aquele homem que eu era uma pessoa crente, um servo de Cristo. E ele ficou ali alguns anos trabalhando, aguentando aqueles abusos, mas nunca reclamando, nunca revidando, até um dia que ele foi convidado a trabalhar em outra empresa. E ele foi. Foi para ganhar mais, foi para trabalhar menos, porque o Senhor o honrou. Nem sempre, irmão, nós precisamos nos vingar, nem sempre nós precisamos reivindicar os nossos direitos. Nem sempre, mesmo porque a lei diz que nós podemos, nós precisamos fazer isso. Nem tudo, irmãos, que é legal, nem sempre é moral. As leis garantem muitos direitos, mas muitas vezes esses mesmos direitos, eles estão contrários à palavra de Deus. Eu conheci um outro presbítero que ele disse que uma vez os seus 2 filhos adolescentes chamaram ele para conversar e vieram com o Estatuto da Criança e do Adolescente na mão, para reivindicar direitos. Porque tinha ouvido na escola que tinha esse estatuto e que dava muito direito a eles. Eu me lembro que esse mesmo presbítero disse assim, aqui em casa o estatuto é palmada. Aqui em casa o que rege é a palavra de Deus. E acabou essa conversa. Então, as leis podem ser criadas e elas podem muitas vezes vir contra a palavra do Senhor. Mas, pastor, se submeter a alguém que quer sempre me prejudicar. Pastor, se submeter a um governante como Nero. Olhar para o governante do nosso país e ter respeito por ele. E nós sabemos, irmãos, que essa submissão ela não é cega. Né? Nós sabemos que ela é limitada pela palavra de Deus. Se de repente o nosso governo resolver matar as pessoas, é uma quebra do 6º mandamento, e aí nós não precisamos aceitar isso. Todas as leis que foram criadas contra a palavra de Deus, nós não devemos aceitar, porque nós temos um governante maior que é o próprio Senhor, que governa todas as coisas. Mas enquanto aquilo não estiver, irmão, diretamente sendo algo contrário à palavra de Deus, nós precisamos nos submeter por causa da graça do Senhor. Irmão, sem a graça de Deus nós não fazemos nada. Como é que Pedro poderia dizer para esses irmãos se submeterem a um governante como Nero? Só pela graça de Deus, irmãos, isso é compreensível. E é exatamente isso que ele vai dizer a partir do versículo 19. Quando ele diz assim, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Irmãos, ele começa dizendo porque isso é grato a Deus. Essa tradução ela não nos ajuda muito, porque a palavra que é traduzida como grato aqui é a palavra charis, que é graça, o favor imerecido ou o favor demerecido, né? Porque não é apenas que nós não merecemos a graça de Deus, nós estamos em demérito, nós estamos abaixo da linha.
Um favor imerecido é que você não tem nada e você começa a receber alguma coisa que você não merece. Mas o problema não é que nós não estamos apenas na linha dos que não tem nada, nós estamos abaixo. Nós estamos em demérito diante de Deus. Nós ofendemos a Deus constantemente. E é exatamente essa palavra, tanto no princípio do versículo 19, como no final do versículo 20, que aparece no grego. Então ele vai dizer que porque isto é graça. E também nós agradamos a Deus. É da graça de Deus, irmãos, que vem essa disposição para nos submetermos dessa forma. Não é do coração humano. Não é do coração caído. Não é da nossa carnalidade, das nossas paixões carnais. Aí Pedro disse, porque isto é graça, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Né? Suportar injustiça, por motivo da sua consciência que está cativa a Cristo. Que nós devemos nos lembrar que nós temos um Senhor que se agrada, que derrama a sua graça sobre nós, sem nós merecermos. O que estava acontecendo aqui, irmãos, é que muitas vezes os servos crentes estavam falhando com os seus senhores. E muitas vezes eles estavam sendo castigados por isso. Por isso que Pedro, no versículo 20, diz assim, porque glória há, se pecando sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Aí nós mais uma vez vamos àquele contexto. Naquele contexto, irmãos, a lei permitia que o Senhor espancasse o servo. Se fosse esse servo que vem servir e volta para casa, depois volta e serve, chegasse atrasado, o Senhor poderia bater nele. Mas porque ele estava chegando atrasado, ou porque ele não estava fazendo o seu serviço direito, ou porque ele não tinha vontade de fazer as coisas. Aí Pedro diz assim, mas que glória tem nisso? Se você está pecando contra o seu Senhor e você está sendo esbofeteado por isso, não tem glória nenhuma. Você está recebendo o que você merece. Você está apanhando porque você está fazendo por onde? Você não está sofrendo por causa da glória de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós podemos sofrer. E o apóstolo Pedro já disse que no meio do sofrimento nós devemos exultar, nos alegrarmos. Não que a gente busque o sofrimento, ou que venhamos a sofrer sempre, né? Nesse contexto aqui a qual Pedro escreve, irmãos, na história da igreja, registra-se que muitas pessoas buscavam o martírio, buscavam sofrer, porque isso dava status, não é isso que nós pensamos. Nós não buscamos o sofrimento, nós sabemos que Deus nos dá tempos de refrigério, mas como o apóstolo Paulo diz, nós devemos estar preparados para o dia mau. Todos os dias são maus, mas existem aqueles dias que são mais maus ainda, a qual nós podemos enfrentar uma situação totalmente contrária a nós, uma adversidade em nossas vidas. Mas o que acontece aqui, irmãos, é que muitas vezes esses crentes que serviam como escravos estavam fazendo por onde serem castigados, estavam se rebelando contra os seus senhores. Aí Pedro diz, isso não tem glória nenhuma. Mas, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é graça de Deus. E através da graça de Deus, nós agradamos a Deus com o nosso proceder. Eu sei que nos nossos dias, irmãos, graças a Deus, nenhum patrão pode bater em ninguém. Ninguém pode espancar ninguém. Mas há muitas outras formas de alguém ser prejudicado em seu trabalho. Ter um dia a menos para receber o seu salário.
algum benefício cortado. Mas se isso estiver acontecendo de forma, porque você está fazendo por onde errar, por onde ser feito isso, não há glória nenhuma. Mas o apóstolo Pedro diz, se aqueles irmãos estavam praticando bem, ou seja, estavam servindo a Cristo, estavam trabalhando como servos de Deus, estavam desempenhando as suas funções, a qual eles foram vocacionados, estavam exercendo a sua profissão, como servindo ao Senhor, e por isso estavam sendo prejudicados, esbofeteados. Isso, e eles suportando, isso seria a graça de Deus movendo em suas vidas, e sendo grato a Deus. Porque o que se espera de um crente, irmãos, é que ele seja o melhor profissional possível. O que se espera do crente é que ele exerça o seu ofício de forma mais digna possível, para que a igreja não seja alvo de acusação, como nós já vimos aqui. Ou seja, a boca do inimigo seja calada. E você, irmãos, ande onde você andar, exerça a profissão que você exercer. Você é um servo de Deus. Você é, em primeiro lugar, um representante do reino de Deus. Muitas vezes nós investimos nos nossos filhos apenas para eles serem bons profissionais. Muitas vezes nós oferecemos aos nossos filhos a melhor educação possível, isso é legítimo, mas para que eles sejam competitivos no mercado. Mas nós, como crentes, irmãos, deveríamos olhar para as profissões dos nossos filhos em segundo plano, porque o que nós precisamos preparar os nossos filhos e ensiná-los é a serem servos de Deus. E aí sim, eles sejam os melhores advogados que existem, porque são servos de Deus. Serem médicos que trabalham no SUS, por exemplo, mas não dá um jeito de fugir dos seus plantões, enganando as pessoas, porque são servos de Deus. Que sejam policiais, bombeiros, que desempenhem bem as suas funções, cumpram as suas obrigações por serem servos de Deus, serem representantes comerciais, garis, seja aquele professor de uma faculdade, mas que possam agir como servos de Deus. E é isso que Pedro diz: olha, mas se vocês estão agindo de forma correta, se vocês estão agindo como servos de Deus, e mesmo assim vocês são afligidos e vocês suportam com paciência, isso é a graça de Deus agindo sobre vocês, que nós esperamos do Senhor, que nós nem sempre precisamos reagir, irmãos, conforme a nossa justiça, conforme o nosso próprio coração, que muitas vezes nós precisamos suportar as bofetadas, que muitas vezes nós, por sermos crentes, nós somos perseguidos, que muitas vezes, por sermos crentes, nós seremos humilhados, seremos apontados, esbofeteados, mas vamos suportar essas bofetadas por causa da graça de Deus. Nem sempre, irmãos, precisamos exercer a nossa justiça, mas esperar na justiça do Senhor, que a tudo vê. Ah, pastor, mas essa questão de levar bofetadas aí, não fazer nada, não, para mim não dá não. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu não vou suportar a bofetada de ninguém. Não. Eu não fui criado para isso. Não foi essa educação que eu recebi. Eu não vou sofrer injustiça de ninguém. Levantou a mão contra mim, eu vou reagir.
Mas abra a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18. A partir do versículo 33. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 18, verso 33. Diz assim: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntando-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregam a mim. Fizeste o quê? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse: eu não acho nele crime algum. E é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não é este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E o soldado, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura, chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Aí eu pergunto para você, meu irmão, que reage tanto às bofetadas, porque você acha injusto. Havia justiça aqui? O seu Redentor estava levando bofetadas porque ele merecia? O seu Salvador estava apanhando na cara, como um qualquer, apanhando de homens que ele mesmo criou. Ele merecia? Era justo? Você se acha melhor do que o seu Redentor? Que estava fazendo isso para lhe salvar? Ele que tinha todo o poder e glória, que ele poderia reivindicar naquele momento ali a sua glória. Ele não estava ali obrigado. Ele poderia reivindicar e legiões de anjos viriam buscá-lo. Ele poderia ordenar que descesse fogo do céu e aqueles homens seriam queimados. E ele estaria sendo justo se ele fizesse isso. Mas sabe qual seria o seu destino se ele tivesse feito isso? Se ele tivesse reivindicado a justiça? Ali naquele momento? O seu destino era o inferno. Se o seu Redentor muitas vezes tivesse agido como nós agimos, que não queremos de forma alguma suportar as bofetadas, mas ele suportou. Ele suportou por você. E lembrando disso, irmãos, que nós devemos servir nesse mundo. É lembrando disso que nós devemos andar nesse mundo de trevas, cheio de injustiças. É lembrando disso que nós suportamos aquele chefe perverso, aquele professor da faculdade que persegue você porque você é crente.
É lembrando o que Cristo suportou por nós. Ele levou bofetadas na cara para nos salvar. E nós devemos lembrar, irmãos, que nós vivemos nesse mundo como sacerdotes da Igreja de Cristo. Que nós andamos nesse mundo como representantes do reino de Deus. Às vezes alguém pode chegar e perguntar: pastor, como é que eu posso servir mais a Deus? Trabalhando bem lá fora, desempenhando bem a sua função, sendo luz nesse mundo de trevas, sendo honesto no meio de um povo desonesto, ser esforçado no meio de um povo que só quer tirar vantagem. E sabendo, irmãos, que nós fomos vocacionados para trabalhar nesse mundo. Às vezes, quando se fala nessa questão de vocação, você pensa logo no ministério pastoral. Não, irmãos. Deus vocaciona pessoas para trabalhar nesse mundo. Deus vocaciona pessoas para serem advogados. Deus vocaciona pessoas para serem pessoas que criam gado, que plantam. Deus vocacionou aquele professor lá da sua faculdade, mas Deus vocacionou também aquela mulher que varre. E tudo isso nós podemos exercer para a glória do Deus vivo. E no meio disso tudo, irmãos, nós devemos lembrar da graça de Deus em nossas vidas. Que fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis no mundo caído, por causa de Cristo. Nós devemos olhar para o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que injustamente foi morto naquela cruz para nos salvar, que derramou o seu sangue, que teve o seu corpo moído, para que você pudesse se assentar naquela mesa, a mesa da reconciliação. E olhando para esse texto, irmãos, você olhando para esse texto e olhando para as suas atitudes, você precisa compreender como você tem do que se arrepender e buscar na cruz de Cristo o perdão para os nossos pecados, porque Ele conquistou por nós lá naquela cruz, quando o justo morreu pelo injusto e nos justificou para estarmos diante do Senhor dos Senhores, como se nós nunca tivéssemos pecado.